entrando, é a Miriam, né? Boa tarde. Oi, Miriam. Acho que a imagem dela ainda está congelada, né? Acho que tá, né? Aí. Vamos começar a nossa reunião de hoje. Quando a Lana sentar, parece, né, que ela está até caminhando na casa dela. Ela está rindo. Ela está fazendo exercício ainda. Sejam todas bem-vindas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Helena, tem que trocar esse negócio aqui, era. Meu pai. Mas ela está gravando? Desgrava. Pois é. Eu estou muito feliz, né? Muito agradecida ao Senhor, porque a nossa MCM ultrapassou a oferta, né, de missões. Amém. A entrega, né, o encerramento da campanha foi domingo passado e foi uma bênção, né? Graças a Deus, né? Nós assumimos aquele tema da nossa campanha de viver o poder de transformar, né? Independente da situação que nós estamos vivendo, independente de pandemia, de distanciamento, de viver essa realidade virtual que a gente está vivendo agora, mas o povo de Deus trabalhou, né? Ofertou, não recolheram suas mãos, mas sim fizeram a sua parte, né? E agora os nossos missionários, né? Não só com as ofertas da nossa Igreja Batista da Pedreira, mas de todas as igrejas batistas, né? Estão contando, né, com isso, com esses valores que nós enviamos, que nós ofertamos para o sustento deles, né? E para apoio dos projetos missionários, que são tantos espalhados por aí que a gente não tem nem noção, né? Então, que Deus direcione essa oferta, que os nossos missionários eles possam serem abençoados com essas ofertas e que tudo isso seja para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora a gente ora, né, intercedendo ao Senhor, que venha e que receba este culto que nós prestamos a Ele, né? E eu peço que a nossa irmã Joana faça essa oração de intercessão ao Senhor, para que Deus abençoe a nossa reunião da tarde e que a palavra dele atue nos nossos corações. Então, oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por essa tarde em que estamos nesta sala de oração, pela MCM da Igreja Batista da Pedreira. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade em que Tu nos dá através de culto online, né? Através de salas de oração, tudo para honrar e glorificar o Teu nome e falar da palavra de Deus. Que Tu abençoe, Senhor, cada uma que está nesta sala e que Tu também possas abençoar a Alana, que vai dar a palavra. Jesus, seja com todos nós. Muito obrigada, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos, no Teu nome. Amém. Amém. As irmãs sabem o que a gente comemora no próximo domingo? Alguém lembra? O que nós, batistas, comemoramos no próximo domingo, sabe? A EBD? Isso. A EBD? Tem foto, né, Bia? Tá certo. Isso, exatamente. No próximo domingo, dia 25 de abril, é o dia da Escola Bíblica Dominical, né? Que é uma escola extremamente importante, onde nós aprendemos, né, e discutimos a respeito da palavra do Senhor. É uma escola que nunca tem fim, que não encerra, porque a palavra de Deus ela é infinita, apesar de nós termos, né, a palavra de Deus aqui é uma Bíblia. Essa minha Bíblia, apesar de ser pequena, ela é completa. E a gente estuda ela dominicalmente juntos, né? Estudamos diariamente nas nossas casas, mas juntos, de modo dominical, né? Nós estudamos, nos reunimos na igreja para
estudar a palavra de Deus. Então, é uma escola que nunca encerra, que nunca tem fim, porque a palavra de Deus não tem fim. Então, nós sempre estamos aprendendo constantemente a respeito da palavra do Senhor. E eu separei aqui para as irmãs um versículo da palavra de Deus, que vocês podem abrir aí na Bíblia de vocês, que está em 2 Timóteo 3, de 16 a 17. E diz assim, não sei se vocês todas já acessaram aí a Bíblia de vocês. 2 Timóteo 3, do versículo 16 ao versículo 17, que diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Daí, o que é a Escritura Sagrada do Senhor? Ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Por quê? Para que nós, servos do Senhor, nós, homens de Deus, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra, que é a obra a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu coloquei aqui, separei para esse momento, o nosso hino do cantor cristão, 554, Vamos à Escola. Ele fala justamente sobre a nossa escola bíblica dominical. E eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, né, para a gente poder acompanhar. Ele é bem facinho e muito gostoso. Tá todo mundo vendo aí a tela? Sim. Sim? Eu estou. Deixa eu ver aqui. Estão ouvindo? Sim. Vamos acompanhando. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Ó, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó, Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém.
Amém. Maravilhoso. Nós ali aprendemos, né? Muitas vezes a gente vê que alguns irmãos, né, não pregam a EBD. Eu simplesmente amo a EBD. Para mim, um dos melhores momentos, né? A mensagem do Senhor, quando é trazida pelo pastor ou pelo pregador do dia, mas a EBD para mim é fundamental. Eu não me lembro de um dia ter ido ao culto de manhã e não ter tido um bom proveito da escola bíblica dominical. E com base nisso, nesse próximo dia 25, que é o dia da EBD, eu passo a palavra para a nossa irmã Alana, que vai trazer a palavra da tarde. Agora. Boa tarde, irmãs. Boa tarde. Que bom a gente estar reunida aqui. Eu até tinha separado esse versículo que a Sara leu de 2 Timóteo, porque é um versículo que confronta muito aqueles que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia tem partes da palavra de Deus e tudo mais. E esse versículo, ele vem de encontro a essa fala, né? De que o versículo é bem claro quando ele fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus. E isso a gente tem que a gente precisa não podemos esquecer, né, dessa parte de que toda a escritura ela é inspirada por Deus. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia ela não são fragmentos da palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus, né? A gente não pode dizer que começar a diminuir o valor da Bíblia. Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E eu fiquei pensando assim no que trazer para as irmãs sobre a escola bíblica dominical. Para mim é um assunto muito amplo, né? Tem muita coisa para a gente tratar de escola bíblica dominical, mas eu não vou ler com as irmãs, eu vou ler outros versículos, eu só vou citar aqui o livro que eu vou tratar, que é o livro de Oséias. Eu não sei quantas das irmãs já leram o livro de Oséias. Se vocês ainda não leram, leiam na casa de vocês em algum outro momento. É um livro bem pesado no sentido daquilo que Deus estava falando para o povo ali. Oséias, ele foi um homem que ele casou com uma mulher adúltera. Deus falou para ele que ela seria assim, e ele casou com ela. E esse casamento de Oséias com Gomer, né, que era o nome da esposa dele, ele representava como estava o relacionamento de Israel com Deus. Gomer era uma mulher adúltera, Oséias era um profeta naquela geração, e ele era a boca de Deus para aquele povo, né? E acontecem muitas coisas em que Gomer ela traía Oséias e tudo mais, e Oséias permanecia com ela. E sempre leiam depois esse livro, ele não é grande, deem uma lida lá para vocês verem assim quantas coisas Deus fala para Israel através do casamento de Oséias com Gomer, né, com a esposa dele. Mas uma parte bem interessante que fala em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que ele fala várias coisas, não é só isso que eu vou falar, mas é aquela célebre frase que a gente conhece e que talvez para alguns já se tornou até um ditado popular, né? De que o meu povo perece por falta de conhecimento. E em alguma eu fui lendo em outras versões e às vezes não fala só de o meu povo perece, tipo assim, morre, né? O povo está errando por falta de conhecimento. O meu povo está assim assado por falta de conhecimento.
mas o sentido central desse fragmentozinho de Oséias é de que, de fato, Deus estava falando para aquele povo: o meu povo está morrendo, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E eu escolhi esse texto, foi quando eu comecei a pensar, foi um dos primeiros textos que veio na minha mente, por conta do relacionamento do povo de Israel com Deus naquele momento, né? E essa fala da parte de Deus, ela explica para nós hoje perfeitamente o propósito de nós sermos ensinados a Bíblia, né? Por que de nós aprendermos a Bíblia, né? Deus vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. E como é que nós adquirimos conhecimento da parte de Deus? Lendo a Bíblia. A gente conhece a Bíblia vai falar que Jesus mesmo vai falar: conhecereis a verdade vai fazer o quê com a gente? Ela irá nos libertar. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, a partir do momento que nós, para alguns acontece no momento da conversão, né? Ou então no momento do batismo, ou então alguns anos depois desse acontecimento, a pessoa cai na real e ela entende que ela foi liberta de um pecado, foi liberta das mentiras que em outro momento da vida prendiam essa pessoa. Mas eu queria falar com as irmãs aqui um pouco sobre os propósitos da EBD, né? A gente é muito livre para falar disso e temos até um pouco de, como é que eu posso falar, de domínio nesse assunto, porque vocês, nós vivemos em uma igreja onde a EBD ela existe, né? Hoje nós estamos no estilo de escolão e tudo mais, mas na nossa igreja a EBD existe. Antigamente, antes desse período de pandemia, nós nos dividíamos em classes, cada um ia lá para sua classe e tudo mais, e a gente estudava EBD com um professor de cada classe. Hoje a gente está nesse período e a gente fica todo mundo junto no tipo de escolão, né? Como o pastor gosta de chamar. Mas eu separei aqui algumas coisas que me vieram à mente como os propósitos da EBD, né? O primeiro deles, a gente precisa entender que EBD é o quê? É escola bíblica dominical. E eu queria que vocês lembrassem da época de vocês, quando vocês iam para a escola, né? O que nós íamos fazer na escola? A gente ia aprender, né? Aprender, absorver aquilo que os nossos professores falavam para a gente, mas a gente não ia só para isso, né? Nós tínhamos amigos na escola e a gente gostava de estar com aqueles amigos. Para muitas pessoas, a razão pela qual ia para a escola era para ver os amigos. Às vezes nem gostava de estudar nem nada, mas só de estar com aqueles amigos, aquilo já era o top, né? Para outras pessoas, a gente sabe que ia para a escola às vezes para comer, né? Quando a pessoa era muito pobre em determinado período, dependendo da escola, se tinha lanche também, né? De graça, a pessoa ia lá para comer. E a gente precisa pensar um pouquinho nesse sentido, por quê? Porque nós vamos para a igreja, para uma escola bíblica dominical. E o propósito principal da escola bíblica dominical ela tem um caráter evangelístico. Eu sei que vocês podem estar pensando em outras características e tudo mais, mas eu selecionei esse evangelístico porque eu lembrei de como eu comecei a me interessar a ir para a igreja. Algumas das irmãs já conhecem essa parte da minha história. A tia Lenita talvez vá lembrar muito mais disso, porque a primeira professora de EBD com quem eu tive contato foi a tia Lenita. Né? Eu ia para a igreja católica com a minha avó, eu acordava muito cedo para ir para a igreja católica, e aí quando eu voltava da igreja católica, eu tomava café, eu ia para a igreja em jejum, eu voltava para casa, tomava café e ia para Batista com o papai. Até que chegou um tempo em que a vovó falou: olha, fica muito cansativo para você. Eu era uma criança, né?
E ela falou, fica muito cansativo você ir para 2 igrejas de manhã e você precisa escolher um local, né? Você precisa escolher para onde você quer ir. Não dá, não pode ficar indo para 2, principalmente porque uma era católica e a outra era protestante. E eu lembro de escolher a Batista. E a razão pela qual eu era uma criança, tá? Lembrando aqui. A razão pela qual eu escolhi estar na Batista e permanecer lá era porque tinha escola bíblica. Na escola bíblica das crianças, a gente brincava, a gente aprendia, a gente cantava, e o principal é que a gente lanchava, né? Na escola bíblica, para as crianças, eles têm um lanche deles lá, né? Então, todas essas coisas, como é que eu posso dizer? Esses caracteres, assim, né, que compõem a escola bíblica dominical para as crianças, eles, às vezes, a gente pode pensar que, não, bora tirar o lanche, não, bora fazer as crianças ficarem mais assim e tudo mais. E eu penso, porque eu lembro do meu testemunho pessoal com a escola bíblica, com a EBD, de que, para mim, a EBD, ela foi um divisor de águas na minha vida. Talvez eu não tivesse escolhido estar na Batista se não fosse por causa da EBD ser do jeito como ela é. Ter o lanche, as crianças cantarem, as crianças brincarem, estarem ali num ambiente propício para elas, para que a palavra de Deus entre no coraçãozinho delas. E Deus conquistou o espaço dele no meu coração desse jeito. E eu estou falando isso porque para que a gente não menospreze determinadas coisas que às vezes é feita, agora falando nesse ponto, né? Do Ministério Infantil lá, com a Tia Lenita, a Tia Diz, a Rosário, no berçário, porque Deus usa todas essas coisas. Deus usa todas essas coisas para conquistar o nosso coração, como Ele conquistou o meu quando eu era criança. Deus, ele é tão cavalheiro, ele não chega até nós assim, como o ladrão às vezes faz, ou como a gente vê aqueles policiais às vezes quando querem invadir a casa de um criminoso, e eles arrombam a porta com tudo assim, entram, não querem nem saber se são convidados. Deus não funciona desse jeito. Deus, ele bate na nossa porta e a gente convida ele a entrar, né? E para mim, a EBD, ela foi essa porta de entrada. Na minha vida, ela foi um divisor de águas. E por isso que eu falo para vocês que ela tem um caráter evangelístico. Porque foi através da EBD que eu conheci Jesus Cristo. Claro que em casa o papai orava comigo, apesar da minha avó não ser evangélica. Nós, todos os dias, eu lembro que eu estudava de manhã e todos os dias, de manhã cedo, nós orávamos. A gente lia aquele manancial que, na época, muitos anos atrás, era pontos salientes. Eu não sei quem das irmãs chegou a ter um pontos salientes em casa. O papai tinha, e nós líamos, e nós líamos a Bíblia, e a gente fazia pedido de oração, isso de manhã cedo, ok? Antes de eu ir para a escola. E a gente orava ajoelhado, nós três. Então, isso para mim foi um divisor de água. E por isso que esse foi a primeira característica que eu escolhi como um propósito da EBD. Ela tem caráter evangelístico. E o segundo propósito, ela tem um caráter de comunhão. Por quê? Porque na EBD, quando a gente tinha a nossa divisão de classes, né? A gente estava ali agrupado com pessoas que mais ou menos tinham ali os mesmos interesses que nós. Na nossa igreja, separamos por idades, né? Uns são casados, outros são jovens solteiros, uns são adultos, a maturidade. E ali é separado por interesses, pela faixa etária. Então, a gente às vezes vai para a igreja, a gente não está bem, a gente não quer ouvir, a gente não está afim, não quer ouvir pastor, não quero ouvir Miriam, não quero ouvir ninguém. A gente vai, às vezes, principalmente isso mais na adolescência, né? Obrigado. A gente vai porque o nosso pai mandou, a nossa mãe obrigou, e a gente vai como quase que amarrado, né? Mas quando a gente chega lá, eu não sei quem de vocês já teve essa experiência de, às vezes, não querer ir para a igreja e ir mesmo não querendo, e quando chegou lá, você foi transformado, você voltou para casa diferente. Isso acontece comigo muitas vezes. Às vezes eu não quero ir para a igreja e quando eu vou, Deus dá para mim pela graça a oportunidade
de ser transformada, de modo que eu vou, às vezes, chateada, mas eu volto renovada, né? E é assim que Deus faz com a gente. Às vezes não é a palavra, às vezes é a presença dos irmãos. Da última vez que eu cantei, no domingo retrasado, eu falei um pouco sobre isso, da importância que a gente tem na vida uns dos outros. A Bíblia, ela fala sozinha. Nós estando com ela, ela fala porque ela é viva. A Bíblia ela ela é viva da parte de Deus. A gente falando com ela, a gente consegue ser alimentado por ela. Mas a comunhão com o corpo de Cristo, ela também é muito importante. E a gente tem essa comunhão na EBD. Nós temos essa comunhão quando a gente vai para a igreja, de ver os irmãos, né? Eu falei um pouco disso porque somente nesse período que a gente não pode se ver, em que a gente não está podendo... a gente até se vê, né? Mas a gente não está como gostaríamos de estar, né? Às vezes quando eu vou na casa da minha avó, por exemplo, eu quase não tenho ido lá. E quando eu vou, às vezes eu não quero abraçar ela, eu não quero ficar muito ali, assim, na casa dela, né? A gente fica com um certo receio. E então a gente está junto, mas ao mesmo tempo não está, né? E somente nesse período em que nós estamos assim foi que eu percebi o quanto eu sinto falta de gente, de pessoas, de estar com pessoas, de poder abraçar, às vezes, como eu estou vendo aqui na minha tela, a tia Lenita, de chegar na tia Lenita, dar aquele abraço, cheirar o cabelo dela, chegar com a Portal também, dar aquele abraço, cheirar a cabeça dela, e abraçar as pessoas, sabe? Dar aquele abraço sem medo, sem receio, às vezes a gente espirra, a pessoa está com alergia, já pensa que é outra coisa. Mas somente nesse período, estou abrindo meu coração aqui para vocês, somente nesse período em que a gente ficou recluso, sem poder fazer essas coisas, foi que, para mim, eu realmente percebi o quanto eu amo estar com pessoas, né? Isso não foi sempre, não é sempre que foi assim, mas nesse período eu percebi o quanto eu amo estar com pessoas. E isso também é um dos propósitos do EBD, a comunhão do corpo de Cristo. O terceiro propósito, não menos importante, muito pelo contrário, é que a EBD ela é o local onde Deus ele nos ensina, né? A gente querendo ou não, alguma coisa a gente aprende na EBD. Ah, mas o meu professor não é bacana, sei que lá, a gente aprende. Na Bíblia, Deus usou uma mula. Deus usou um animal que, para muitos, eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, né? Que é um animal assim que, poxa, tu pensa assim, uma mula, né? Não é nem uma raposa assim esperta, né? Uma lebre, alguma coisa assim, né? Não, uma mula. Por que que Deus não vai usar uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança dele, né? Então, a EBD ela tem um propósito de Deus estar nos ensinando, de Deus estar confrontando os nossos pecados. Quantas vezes, minhas irmãs, Deus não confrontou os meus pecados dentro de uma sala de EBD? Desde quando eu era junior, quando eu fui adolescente e sendo jovem hoje, quantas vezes Deus não peitou pecados meus dentro de uma sala de EBD? E é assim que a gente é assim que tem que ser. Se a gente vai para a EBD ou vai para a igreja e nada acontece, e a gente vai, e beleza, tá ok, e não tem arrependimento, e não tem confissão de pecado, não tem nada, alguma coisa está errada, né? Porque nós somos pecadoras. Todos nós somos pecadoras. A gente ainda não conheço ninguém aqui que está com o corpo glorificado ainda, né? Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos pecadoras, sim. E na EBD, Deus confronta os nossos pecados. E Deus confronta os nossos pecados por quê? Para fazer a gente se sentir culpada? Para fazer a gente ficar remoendo isso na nossa cabeça? Não. Deus, ele expõe o nosso pecado na luz para que haja arrependimento. Para que a gente pense assim, poxa, eu fiz besteira, eu fiz isso. Então, eu tenho que me arrepender. Preciso me arrepender, eu fiz uma coisa errada. Poxa, Deus me perdoa, me faz ser diferente e tudo mais. Então, precisa ter em nós
esse arrependimento. E a EBD, ela também serve para isso. Eu queria ver com as irmãs aqui, cadê? 2 Pedro, abram lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Tá. 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 20, são os 2 últimos versículos desse capítulo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez, isso vem complementar o que a Sara leu ali em 2 Timóteo. Toda profecia, tudo aquilo que tem na Bíblia, ela não provém de homens, ela não provém de interpretação pessoal, mas ela provém da parte do Espírito Santo, ou seja, da parte de Deus. Então, se vem da parte de Deus, por que que eu não vou me arrepender? Se a palavra de Deus ela é exposta na nossa EBD, por que que eu não vou me arrepender? Se eu estou lendo aqui na própria Bíblia que ela é inspirada pelo Espírito Santo, como eu falei ainda agora, ela é viva, ela é eficaz, ela faz em nós e ela traz para nós arrependimento, ela traz a gente os nossos pecados, ela pega, ela como se ela colocasse numa bandeja e colocasse na luz. Olha, esses aqui são os teus pecados, eu não estou expondo eles para que tu se sinta culpada, mas eu estou expondo eles para que você se arrependa. É assim que Deus faz com a gente. Mas a gente também precisa entender que o papel de ensino, ele não é só da igreja, ele não é só do pastor e nem dos professores de EBD que a igreja tem. O papel de ensino, ele é de cada um de nós. A gente passa um pouquinho de tempo assim na igreja, né? Algumas vão na quarta-feira, mas a maioria de nós é certo que no domingo de manhã ou domingo à noite está na igreja, né? Então, pensem só, são 7 dias por semana. E nesses 7 dias, geralmente, em um dia só, a gente está na igreja. Então, imagine se vocês só ouvem a palavra de Deus e só estudam a palavra de Deus um dia por semana, tá ralado, né? Tá leléu pra gente. Então, queria trazer outra coisa para as irmãs, que nós, no meu caso, que sou esposa, que sou mãe, dentro de casa, é nosso dever também, como mães, ensinar os nossos filhos a respeito das coisas da Bíblia, ensinar os nossos filhos. Nós vivemos com os nossos filhos mais do que eles estão na igreja. Então, é nosso dever, mais do que o da igreja, de ensinar os nossos filhos. É dever nosso como esposa e os maridos também ter um momento de estar juntos, de orar, de estudar a palavra, às vezes de ter uma discussão, não estou falando de discussão de brigar, estou falando de discutir, de conversar sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. É tarefa sua, que ainda não é casada, de estudar a Bíblia dentro de casa, de pedir orientação de Deus. Eu lembro que a minha primeira Bíblia, primeira não, né? Mas assim, a primeira Bíblia que eu realmente estudei, ela não está aqui perto. Mas eu tinha lido ela, eu lembro disso perfeitamente. Eu comecei a ler ela e tinha algumas das parábolas que Jesus contou, né? E aí eu li e eu tive um entendimento próprio. Isso logo quando eu voltei para a igreja foi que eu comecei a ler e eu tive um entendimento acerca de uma determinada parábola, que eu não vou falar qual é. Eu tive um entendimento acerca dessa parábola e eu anotei do lado assim o entendimento que eu tive daquela parábola. E aí, muito tempo depois, eu conversando com outras pessoas, com alguns professores da EBD, indo para a igreja, eu percebi que aquele meu entendimento estava totalmente errado, 100% errado. E até hoje tem nessa Bíblia, uma Bíblia rosa grossa que eu tenho, tem riscado lá, um monte de riscado do lado dessa parábola, porque eu corrigi o meu raciocínio acerca daquela parte, daquele versículo, né? Então, é nosso dever. Só aconteceu isso comigo naquele momento porque eu estava ligada, né? Eu estava estudando muito a Bíblia, eu estava no momento da vida ali que eu estava, assim, consumindo muito a Bíblia, eu estava demais, assim, eu estava lendo, estudando bastante. Então, é nosso dever, sendo casadas ou não, tendo filhos ou não,
trabalhando ou não, de estudar a palavra. Porque se a gente não lê a Bíblia e não estuda a Bíblia a semana toda, e a gente espera só para receber no domingo, né? E quando for um domingo que, por exemplo, tiver uma homenagem, que não tiver, às vezes é uma palestra, às vezes é alguma coisa e não tiver leitura de Bíblia, aí tá lascado. Mas é mais uma semana sem ler a Bíblia, né? Então a gente precisa estar com essas coisas na nossa mente, né? Eu sei que às vezes é difícil, a gente tem coisa para fazer, não é só isso que a gente tem para fazer, mas a gente precisa estar ligado aí, porque nos tempos que nós estamos vivendo, eu tenho falado, até falei isso para os adolescentes, são tempos difíceis, não são tempos fáceis que a gente está vivendo, são tempos em que, se a gente deixar a desesperança, ela não só bate na nossa porta, como a gente abre e chama ela para ficar com a gente começa a ficar desesperado. Liga teu microfone. Já ligou. Estão me ouvindo? Agora sim. Começou uma chamada aqui. Então, a gente começa a ficar desesperançosa, a gente não... É como se a gente ficasse com uma certa até dificuldade de ouvir a voz de Deus. E são nesses tempos em que a gente acha que é mais difícil de ouvir a voz de Deus, em que as coisas estão difíceis, é que a gente tem que se apegar mais a Deus. É que a gente tem que se apegar mais às coisas que Deus tem falado para a gente. É quanto mais a gente tem que se achegar a Deus. Porque se a gente deixar que esse tempo consuma a gente, de nada vai ter adiantado a gente passar por tudo isso, né? A gente precisa todo dia ter a nossa fé alicerçada em Cristo, buscando ler a Bíblia. O Yuri tem falado muito isso para os meninos. Se os pais de vocês não chamam vocês para orar, chamem eles para orar, né? Na sua casa, se você é a única pessoa que é crente, ninguém quer orar, meus pais não me chamam, o meu marido não me chama, meu pai, minha mãe não me chamam, meu tio, não sei. E vai você, bora fazer, nem que seja, o Yuri até dá essa sugestão, bora fazer um momento de agradecimento, bora, chamem aí pelo que nós somos gratos, vamos fazer pedidos de oração. E aí a gente começa a orar e ler a Bíblia e ter aquele momento, porque a EBD ela é muito importante, minhas irmãs, e tem muitas igrejas hoje que não tem mais EBD. Cancelaram a EBD, igrejas aqui no Brasil, né, que já fazem outras coisas nesse momento. Então, nós ainda temos o privilégio de que a nossa igreja tenha a EBD, nós temos essa oportunidade, né, mas que a gente não faça da EBD o único encontro que a gente tem com a Bíblia, né, que a gente não faça da EBD como se fosse o prato principal da nossa vida espiritual. A gente come todos os dias, a gente almoça, janta, toma café, pela graça de Deus, nada tem nos faltado. E a gente precisa agir da mesma forma com a nossa vida espiritual. Assim como a gente alimenta a nossa carne, a gente alimentar a nossa vida espiritual. E a gente não alimenta a nossa vida espiritual só numa quarta-feira, só num domingo. A gente alimenta a nossa vida espiritual todo dia. Amém? Amém. Amém. Deus continue te abençoando. Ana. Palavra realmente que nos incentiva a cada vez mais estudar a palavra de Deus e de modo algum, né, desprezar a EBD, que é um momento tão importante, né, do nosso culto, da nossa igreja, da nossa comunhão e do nosso crescimento espiritual, né? Como diz lá o versículo 17 do trecho que eu falei para vocês, né? Para que estejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra, não só em relação ao outro, mas também dentro de nós mesmos, né? Permitir que o Espírito Santo de Deus atue em nós, através desse ensino tão maravilhoso que é o ensino da palavra de Deus. E agora, nesse momento, nós vamos orar, né? Geralmente, quando nós estamos juntas, nós fazemos o nosso momento de ofertar, mas como nós não estamos juntas, nós vamos orar pelos nossos missionários. E nós temos os
os missionários que a nossa MCM adota através do PAN, que é o Benjamin, o Euclides e a Cláudia, e nós temos também os missionários aniversariantes do dia, que a nossa irmã Miriam até apresentou o manancial ainda agora, quando a Alana falou nos pontos, pontos como foi o nome dos pontos? Pontos salientes, né? Aí, no nosso manancial, a gente tem muito material também importante, e esse, né, do aniversário dos nossos missionários é também muito importante, porque são eles que estão ali, mais à frente da batalha do que nós, né? Apesar de que todos nós somos missionários. Então, quem é que está fazendo aniversário hoje? É o Juarez Carvalho Filho, em Brasília, Marcelo Okazawara, em Roraima, e Maria do Carmo Cunha, aposentada da Junta de Missões Nacionais. Então, nós vamos orar por esses nossos irmãos, para que Deus esteja abençoando, protegendo, né, sanando, né, todas as suas necessidades. E eu peço que a nossa irmã Lenita faça essa oração. Tem que ligar o microfone, tá, Lenita? Não, tem que ligar. Lá embaixo. Desligou a câmera. Mas estou Já te está? ouvindo. Estamos te ouvindo. Está ouvindo? Estamos te ouvindo, mas Vamos. não estamos te vendo. Então vamos orar. Vamos. Eu não estou vendo vocês, mas já que vocês estão me ouvindo, ótimo. Não vou mexer mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta mensagem maravilhosa da Escola Bíblica Dominical, onde a tua igreja se preocupa, Senhor, com todas as idades para falar da tua palavra. Nós nos sentimos muito felizes porque nós vimos crianças, tivemos com crianças e agora as crianças estão adultas falando. Sim. Muito obrigado, Deus, porque tu cuida de nós. Tu nos dá, Senhor, carinho uns pelos outros. Muito obrigado pela tua igreja, pela EBD, pela Alana falando. Eu muitas vezes orei por ela quando eu vi ela tão dividida, vinha um domingo, outro não. Mas ela era uma aluna muito dedicada e continua sendo dedicada. Amém. Abençoa todos os outros, são muitos. E agora nós estamos orando, Senhor, pelos missionários. A MCM está sustentando 3, né? Euclides, Clara, Benjamin. Abençoa os teus servos onde eles estiverem. Dá saúde, supre, Senhor, as suas necessidades. Abençoe as suas famílias. Também nós oramos pelos missionários aniversariantes. Vai estar com eles agora, Senhor, nesse dia. É um dia especial para cada um. Derrama as tuas bênçãos. Também nós oramos pela nossa MCM, nós oramos pela nossa igreja, pelo pastor, pelos pastores Lucias, pelo pastor Yuri, pelo pastor Luiz Henrique, são os pastores da igreja, e os demais irmãos que estão à frente. Abençoa, Senhor. Nós te agradecemos pela oferta de missões, que foi uma bênção. Muito obrigado, meu Deus. Que tudo seja de acordo com a tua palavra e que nós possamos estar agradecidos. No nome de Jesus. Amém. 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 E a gente vai encerrar nossa reunião com um cântico que fala sobre a EBD, que eu achei ele super animado. As irmãs estão vendo aí a tela? Sim. Sim? Sim. Deixa eu colocar aqui.
Deus nos abençoe, queridas irmãs. Amém. Que domingo, Maravilhoso. no próximo domingo, estejamos cedinho na igreja para ouvir da palavra do Senhor. Né? As lições da EBD elas estão sendo disponibilizadas nos grupos, né? Para a gente já estudando no decorrer da semana, para quando chegar lá no domingo a gente ouvir e também ir incrementando com o professor do dia que vai trazer, né, o ensino para nós. Então, queridas irmãs, uma boa tarde para todas vocês, que Deus abençoe a cada uma. Beijo. Igualmente. Beijo. Bom ver vocês. Também. Tchau. Bom ver vocês. Beijo. Oi, Miriam. Beijo, Miriam. Miriam. Taissa. Taissa, beijo. Até a noite. A Rosa sumiu. Acho que caiu. Ô, Joaninha. Um beijo, amor. A Rosa sumiu.